tarde, caríssimos. Então vamos lá, hoje é uma atividade diferenciada. O encontro ele não guarda nenhuma relação propriamente dita com o direito, com essa coisa de estudar e marcar e anotar e tal e coisa. Hoje não é para estudar, hoje é para viajar. Hoje tem que esquecer tudo o que a gente estudou até hoje. Então, a melhor coisa é esquecer. Hoje é o dia da gente fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer na graduação, que não fazer as coisas sem levar a sério, não é? Como eu já comentei nas outras aulas lá. Aqui é para ficar tranquilo e esquecer que essa prova é uma prova aí voltada para o direito, porque nós vamos ver aqui nas questões que ela é muito mais psicológica do que propriamente jurídica. Nós não temos que nos preocupar agora, não adianta mais se preocupar com a questão técnica jurídica. Tem que se preocupar agora em preparar o seu psicológico, o seu raciocínio, a sua cabeça, a sua postura diante desse evento que nós vamos enfrentar no domingo, né? E a primeira forma de você tentar se doutrinar e, no fundo, imitar aquele aluno, aquele amigo que você teve lá na faculdade, lá na graduação, que ele nunca levou nada a sério, não é verdade? Ele já passou, pelo menos na primeira fase, aquele camarada que não fazia nada, que você carregou, colocou o nome dele em tudo quanto foi trabalho, não é? Ele já passou. Prova disso é que ele jamais viria aqui à tarde fazer um curso desse, porque agora ele deve estar fazendo o quê? Deve estar dormindo, por exemplo, né? Não vai estar estudando, naturalmente. Mas ele já passou. E por que passou? Porque ele não levou isso aqui a sério. Isso aqui é o quê? O exame, né? E aí, com o passar aqui dos slides do nosso encontro hoje, vai ficar claro isso que eu estou falando, não é? Então, o primeiro ponto para nós tentarmos aí mudar o raciocínio, mudar a forma da gente enfrentar esse encontro, é o quê? É analisando os quadros que eu vou colocar aqui. O primeiro deles é esse quadro que está aí na tela aí. Olha só. O que dá para imaginar dessa imagem? E outra coisa, o cérebro, dizem que todos nós temos, eu ainda desconfio se eu tenho mesmo, né? Mas enfim, diz aí o cientista e tal e coisa, que todos nós, seres humanos, temos um cérebro. Já viram aquela propaganda do Estadão, que é um barato, que é um boneco e tal, e ele fala, se eu tivesse um cérebro, né? Quem sabe? Eu me esforço também. Não é? Mas aí o cientista coloca que todos nós temos um cérebro. E esse cérebro, ele guarda imagem, ele não guarda texto. Não é? E o negócio dele, então, dele cérebro, é transformar a imagem em realidade. Não é? Por isso, e não por outros motivos, que o pessoal que trabalha com controle de peso, essa coisa toda, fala para colocar imagem na porta da geladeira, aquilo lá. Por quê? Porque isso faz com que a imagem, com que o seu cérebro persiga aquela imagem. Não por outro motivo, o comercial que vem logo após a primeira parte, o primeiro intervalo do Jornal Nacional, lá da Rede Globo, e o primeiro intervalo depois da primeira parte da novela, são os segundos mais caros que existe no mundo a título de publicidade. Por quê? Porque aquela imagem faz você comprar coisa. Quantas coisas nós compramos sem ter a menor necessidade? Por quê? Por conta da imagem. Sobretudo mulher, não é? Bolsa, sapato, bolsa, essa coisa toda. Mas enfim, vamos trabalhar nessa imagem aí que está à disposição. Essa primeira imagem, o que significa isso daí? Para uns, pode ser uma imagem extremamente agradável, não é isso? Para outros, isso pode ser uma tortura. Não é? Por quê? Por que pode ser uma tortura? Porque se você estiver sozinho aí em alto mar, vai ser agradável? Não vai. Sozinho não vai. Mas, num outro contexto, pode ser muito agradável essa paisagem, não é? Você pode estar no período de férias, você pode ter acabado de passar na primeira fase e estar lá comemorando, olha que maravilha. Né? Então, N coisas podem ocorrer para justificar e entender que isso é uma coisa boa.
Mas vamos, eventualmente, trabalhar no seguinte sentido. Você está nessa pequena embarcação aí e agora você precisa chegar num porto seguro. Você está em alto mar e precisa chegar num porto seguro, tá certo? O que a pessoa que está nessa pequena embarcação precisa para que ela consiga chegar num porto seguro? Precisa, exatamente. Ela precisa saber para onde ela vai. E lá, nesse contexto aí, existe um equipamento pequeno que vai mostrar o caminho. Como chama aquilo? Precisa de uma bússola. A bússola indica o quê? Ela indica o norte. Não é isso? Sempre vai indicar o norte. Então já vai ser um primeiro caminho para a pessoa conseguir sair de lá. Não é? Então ela precisa do quê? De uma bússola. Quem é essa pessoa? Essa pessoa que está nessa pequena embarcação sozinha em alto mar, adivinha quem é no domingão lá de tarde? São vocês. Então cada um vai estar numa embarcação dessa daí sozinho. Você precisa de quê para sair de lá e chegar no porto seguro? Você precisa de uma tal de bússola. Você precisa de um norte. Quem vai dar esse norte para você lá no dia é você mesmo. E se chama tranquilidade, domínio, autodomínio, que é uma coisa que não tem lá na hora. Eu confesso que ia nos domingos lá, sempre ia um tempo atrás, tanto na primeira quanto na segunda fase, mas aí não dá mais para ir, porque se vocês conseguissem ver a cara de vocês, é um transtorno, aquilo é uma dor terrível, então embrulha o estômago de qualquer um. Então não vou mais, eu já desejo boa sorte daqui, não dá para ir, sinceramente. Então o que vocês precisam fazer? Vocês precisam se controlar, só isso, que é dificílimo. Sobretudo para quem leva o estudo a sério como vocês, que vem aqui no meio da tarde, não é isso? E quem está assistindo a gente em casa é mais louco ainda, né? E está aí trabalhando para conseguir o quê? Para conseguir chegar lá no Porto Seguro. Então você precisa de uma bússola para te indicar o norte. E esse encontro aqui, muito despretensiosamente, vai buscar indicar esse caminho, não é? Mostrar para vocês uma forma de se interpretar as questões. Né? E já de largada deixar bem claro a diferença do exame de ordem para os outros concursos. A diferença é gritante. Por quê? Porque no exame, por exemplo, como da magistratura, da promotoria, ou mesmo do Polícia Federal, ou ainda Polícia Estadual, né? Seja qual for o concurso, existe lá um número de questões na primeira fase. Não é isso? Tem lá o número X, 100 questões, enfim, tem um número lá de questões. E depois, esses concursos contam também com outras fases, não é isso? Aonde a instituição que está fazendo aquela seleção, ela vai apertando aqueles candidatos até conseguir ficar com o que tinha de muito bom de todos os candidatos que se inscreveram inicialmente. Então, por exemplo, no exame da magistratura, vamos considerar, tem lá 100 questões no exame da magistratura. No exame de ordem tem 80. Quantos candidatos vocês acham que acertam as 100 questões do exame da magistratura? Muitos não. Poucos. Mas acertam. Então já teve concurso de 10, 12, até mais acertarem, mais candidatos acertarem a 100. Isso prova que eles são o quê? Loucos? Não. Eles saíram daqui, eles fizeram o mesmo curso que a gente. Então isso prova o quê? Isso prova que o examinador lá da magistratura, ele quer o quê? Ele quer alguém que saiba interpretar. E dentro de um contexto de conhecimento jurídico, ele alcance a alternativa correta. Por quê? Porque não tem pegadinha. Começou a entender a diferença do exame de ordem para os outros exames? Então vai passando por isso. Então, os outros, não é? Por exemplo, esse da magistratura, que tem lá tantos que acertaram todas as 100 questões, aí avança para a segunda fase. Aí na segunda fase eles vão peneirando, até ele conseguir tirar de 5.000 candidatos, 20, que de fato vão arrebentar lá aplicando direito, exercendo a jurisdição. E a Polícia Federal no mesmo caminho, a estadual também, a promotoria, a defensoria pública, tudo nesse caminho. Vão peneirando com racionalidade. E o exame de ordem? O exame de ordem é completamente diferente. No exame de ordem tem 80 questões. Quantos acertam as 80? Nenhum. Mas em qual exame? Nenhum. Então só tem burro prestando exame?
Não, tem alguma coisa errada aí, não tem? Porque aquele da magistratura que acertou a 100, ele, um tempinho atrás, ele prestou exame de ordem também. E ele não acertou as 80. É porque ele estudou mais? Não. É porque o exame de ordem tem, todo exame de ordem tem, entre 15 e 20 questões que ninguém vai acertar. Ninguém implica em vocês que estão aqui, nos que estão assistindo e em todo mundo. Em quem, por exemplo, vai assistir isso daqui e pertence à banca examinadora e vai ficar extremamente irritado com o que eu estou falando. Mas a verdade é essa. Vocês conhecem alguém que já acertou, por exemplo, 60 questões? Não tem. É 55, 58, aleluia, 51, 52, quem acerta muito. Entenderam? Então é um exame extremamente maldoso, porque ele não quer os melhores. Ele também não quer os piores. O que ele quer? Ele quer derrubar a todos. E ele derruba. Porque sai o índice lá, tem quanto de reprovação? 90, 95, daqui a uns dias vai dar 100%. Então se põe no lugar agora, não é? Se põe no lugar agora, lá de quem contratou esse exame. Então você pensa em contratar uma instituição para aplicar um exame e que tem uma reprovação em massa. Aí você contrata está aplicando o exame hoje. E aí eu pergunto, esse que contratou fez um bom negócio? Ele alcançou o que ele queria? Alcançou. Não é? Então, como que você se desvencilha disso? Como que você escapa disso? É simples. Quer ver uma coisa? Você está lá na questão número 38. Você consegue ir para 39 sem responder a 38? Ninguém consegue. Você fica lá batendo. Aí eu fiz a 1, agora a 2, agora a 3, agora... Aí você vai indo. Não é? Vai indo, você arrebentando você vai indo. Porque você leva a sério. Aí você vai encontrar umas 15, 20 que ninguém vai acertar. Aí você vai ficar rodando, se desgastando, acabando com você, porque você vai ficar chateado porque não acha a questão, vai ficar se cobrando porque você estudou, porque você fez, você não faltou, que você não sei o quê, que você é isso, é aquilo, e você vai se arrebentar. Então, primeira coisa, é não levar esse exame a sério. Porque já ficou claro o porquê que não pode ser levado a sério. Por quê? Porque ele não é sério. Simples assim. Ele vem para derrubar. Então, ele não mede conhecimento. Ok? Aí nós vamos ver aqui os caminhos para você pular essas questões que você não sabe responder. Porque não só você, como ninguém vai saber. E o mais terrível ainda, aí agora é uma crítica direta a quem elabora esse exame. Nós, enquanto candidatos, nós podemos errar as 80 questões. Sei lá, você acordou mal, brigou lá com quem você gosta, enfim, você errou as 80. Até seu nome você errou. Até o caminho para você voltar para casa você errou. Tudo bem, você errou tudo. Agora, o examinador não tem direito de errar nenhuma. Porque ele teve todo o tempo do mundo para elaborar as pegadinhas dele. Não teve? E mesmo assim ele erra. Não é? Cada pouco está lá questão alternativa lá que tem 2 corretas. Então é terrível o negócio. Além de criar só pegadinha, ele ainda consegue errar a questão. Não é? Então é tudo isso que vocês vão enfrentar. Então não é pouco. Primeiro passo então é o quê? Mudar a forma com que você enxerga o exame. É isso que é o primeiro passo que você tem que mudar. Não adianta, esquece que não é uma coisa séria. Então, se você já repetiu algumas vezes, demonstra que você é uma pessoa normal. E a única coisa que está te faltando é técnica para escapar do grau de maldade que é impregnado esse exame aí. Só isso, mais nada. Conteúdo jurídico para aprovação tem de sobra. Precisa saber o quê? Precisa saber aplicar, mais nada. Um ponto que pode te ajudar a mudar esse contexto é o quê? Mudar a sua forma de se comunicar com a prova. Não é? Você tem que pensar como advogado. A prova não é para advogado? Então você tem que pensar como advogado. E como que o advogado pensa? Como vocês acham? O advogado pensa em fazer, sempre que ele está trabalhando ali no escritório, a gente está montando nossas peças, está entrevistando o cliente, aquela coisa toda, você está pensando no quê? Em fazer justiça? Pode falar, gente. Então, quem acha que vai fazer justiça está terrivelmente equivocado. Não é com direito que vai se fazer justiça. Não é? Você vai defender o interesse de alguém. Por isso você é remunerado. E mais nada.
Não tem glamour. É isso. Simples assim. Não é? E agora, qual é o cliente mais importante da sua vida hoje? Como advogado, qual é o cliente mais importante que vocês têm na sua vida? Não. Sabe qual cliente que é? Não. Desculpa, não são vocês. O cliente mais importante que vocês têm hoje é o exame de ordem. Porque é o exame que vai colocar a carteira no seu bolso e vai te dar dignidade. Então, esse é o cliente mais importante que você tem. Esse cliente aí, ele vai assinar um contrato da sua vida. Ele vai te dar a chance de você sair dessa situação que você está, de ficar, eventualmente, fazendo petições, como vocês já devem estar fazendo, e passando para os outros assinarem. Então, vai te tirar dessa condição... vai tirar dessa situação terrível e vai te dar dignidade. Então, olha o primeiro passo. Não é mais uma prova que você vai fazer. Agora você vai para um negócio. É uma reunião que você vai enfrentar agora. Você não vai enfrentar mais um exame. Exame, quem faz exame é aluno. Aluno é corajoso ou aluno treme para tudo? Aluno é teimoso, corajoso ele não é. Ele teme para tudo. Aluno treme. Você imagina a cara de vocês lá, dá dó de ver a cara de vocês no dia do exame. Tamanha insegurança. E chora. Vocês nunca viram ninguém chorar? Chora de dar dó. No meu exame, uma menina começou a chorar que ela não parava mais. No começo estava com dó, estava quase chorando junto. Chegou uma hora que estava vontade de dar pancada nela para ela parar de chorar. De tanto que aquilo incomodava. E ela não conseguia parar, um desespero. Por quê? Porque fica alterado. Lógico que fica. Não é? Então, o que precisa fazer? Começar a mudar o raciocínio. Então, você não pode ir para uma prova. Quem vai fazer prova, está seguro ou está inseguro? Está extremamente inseguro. Então, você tem que pensar como advogado. Você vai fazer o quê? Você vai fechar negócio, você vai fechar um contrato. Você vai atender o cliente da sua vida. É isso que você vai fazer. A coisa vai mudando. Quando você está atendendo um cliente... Você acha que você está preparado para responder todas as questões que ele vai te fazer? Lógico que não. Por mais que você seja o especialista da área. Eventualmente o camarada vai te trazer uma questão que você não sabe responder. Aí você, como advogado, o que você vai fazer? Você vai pegar um cartão de um colega e vai falar, escuta, vai lá no escritório desse cara aqui que ele é bom. Você vai fazer isso? De jeito nenhum. Você vai fazer o quê? Você vai, não, fica tranquilo com isso daí e tal, não sei o quê, conversa com ele, traz para alguma coisa que você domina, não é? E enche ele ali, deixa ele satisfeito com tudo aquilo que você está contando para ele. Esse é o caminho. E depois? Aí depois que ele assinou o contrato, a procuração, tudo, que ele foi para a casa dele, aí você liga para aquele colega. Então, estou com um negócio aqui para a gente fazer junto e tal, não sei o que. Olha que maravilha. Aí você vai aprender. E vida que segue. E isso dentro do exame, como é que é? Isso dentro do exame é simples, você faz a questão 1. Faz a questão 2, que é um cliente que está te perguntando. Chegou numa questão que você não sabe responder. O que o cliente fez? Ele perguntou uma coisa que você não sabe responder. O que você tem que fazer? Pula. Simples assim. Você vai pular a questão. Aí eu vou para a próxima. Também não sei, nunca ouvi falar, só sei que é de direito porque é uma tal de OAB. Ué, não tem problema. Pula ela também. E vai pulando. E pulando você vai. Ah, mas tantos e-mails que eu tenho, dito aí por vocês, depois, puxa, professor, eu pulei quase 30 questões. Eu falei, não tem problema. Mas você chegou a fazer o que você sabia? Aí eu fui fazendo as outras que eu sabia. E passou. Por que passou? Voltando no cérebro agora, não é? Que diz que nós temos um. Quanto tempo funciona o cérebro da gente num ambiente hostil? Se é que funciona, né, em algum momento. Mas no ambiente hostil ele funciona por quanto tempo? 1h30. Não chega 1h30. Cientista que arredonda. Primeiro, né, olha, não sou eu que estou falando, porque isso é coisa de gente que estudou muito, que não é meu caso, porque eu não estudo. Eu só trabalho, eu não estudo. Então, quem é cientista, que passa a vida estudando e tal, desenvolveu e demonstra que no ambiente hostil o cérebro da gente chega a funcionar por quase 1h30. Não é? O que é um ambiente hostil? É, por exemplo, o domingo. Você queria estar lá? Então você não quer estar lá. Primeiro, você já não quer ir. A cadeira é ruim. O lugar é longe. Às vezes você dá sorte de pegar uma faculdade que a lateral é toda aberta de vidro. A sua cadeira está lá no lado daquela janela. O sol come você a tarde inteira.
Você sai de lá com a faixa vermelha na cara. Não é isso? Você tem que enfrentar tudo isso, e gente chorando e comendo salgadinho e aquela coisa toda. E caneta, o clique da caneta e chutando a tua cadeira, que está todo mundo nervoso. Você tem que enfrentar tudo isso. Né? Então não é fácil. Exige muita preparação, muito raciocínio. E tudo psicológico, nada jurídico. O jurídico você já tem. E aí você vai indo, vai fazendo o que você consegue fazer. Não é? Por quê? Porque você tem que fazer o que você sabe das 80 em 1h30. O que passar dessa hora, 1h30, é só por Deus. Você não consegue fazer mais nada. Então, se você conseguir ir da questão número 1 até a 80 em 1h30, que dá para ir folgadamente, porque você vai pular um monte de questão que você não sabe. Não é? E aí você vai verificar que você conseguiu fazer um número X de questões. E o que é interessante? Interessante é que, desse número X que você fez, na primeira passada, entre 90% e 95% dessas questões que você fez estão certas. Por quê? Porque era o que você sabia. Mas agora ficou um mar de questão que você pulou. Aí depois nós vamos ver como é que faz. Entenderam? Então é assim que se faz prova objetiva, como é o exame da primeira fase. E tem que pular bastante, por quê? Porque você vai conseguir pular as 15, 20 questões que o malvado do examinador colocou lá, que ninguém acerta, nem ele, que ele erra, né? E vai pular também as outro tanto que você não sabe. Mas você vai conseguir fazer das 80 o que você de fato conseguiria fazer. Se fosse uma prova normal, uma prova que de fato fosse revestida de mínima boa-fé, que não é o caso do exame de ordem. Entenderam? Então esse é um dos caminhos. Alguma dúvida até aqui? Não? Então essa é a questão, não é? Aí a bússola, o caminho, o norte, é esse que a gente está passando para vocês. Quer não levar esse negócio a sério, não é? Mudar a sua visão da prova, que não é prova, é um negócio que você vai fazer, é um cliente que você vai atender, não é? Então aqui está tudo dentro do contexto que eu já falei, que é compreender aí os efeitos psicológicos, né, pré-exame, e aprender a administrar isso aí. Então o que é administrar esse efeito psicológico? É essa coisa que te come vivo, que você não consegue te deixar tranquilo. A prova dá a largada, né? Ela nem começa, parece corrida de cavalo. Aí começa o negócio e você vai ficar mais ou menos bem depois de uns 30, 40 minutos. Que fica aquela tensão, aquela coisa. Não é? Então é isso aí que a gente tem que aprender a trabalhar. Não é? Naturalmente não existe mágica, não tem o que fazer, não tem preparação, não tem o melhor curso, não tem. Porque a prova, como eu já coloquei, ela é terrível. Não é? Então é técnica para, é isso que eu venho colocando aqui, técnica para você administrar o seu raciocínio, do ponto de vista psicológico, de você mandar energia positiva, de você ter calma, de você se controlar e não entrar na vibração de ficar nervoso, porque aquilo lá é um mar de tensão. Você olha para as pessoas assim, elas estão alteradíssimas. Então é esse caminho que você tem que conseguir trabalhar. E a questão das imagens, né? Que a imagem é tudo. Por que a imagem é tudo? Por essa coisa que eu já coloquei, que chama dissonância cognitiva. O que é isso aí? Isso é o seguinte, assim, o cérebro ele quer transformar o que ele está vendo assim, para valer. Ele quer que você viva aquela imagem. Ele quer que você tenha a roupa que passou lá na propaganda. Ele quer que você tenha ocupe aquele cargo. O seu cérebro quer que você tenha aquele carro. Quer que você viaje para aquele local. Quer que você faça as coisas. Extremamente material capitalista. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar na sua cabeça que você não é aluno. E que você é o quê? Você é advogado. E advogado não faz prova. Advogado resolve o problema dos outros. E ganha muito dinheiro com isso. Mais nada. É isso que o advogado faz. E muitas vezes, o advogado nem sonho sabe como vai resolver. Mas ele tem contato, ele tem outros colegas advogados que sabem fazer. E eles vão chegar no caminho com segurança. Eles vão resolver o problema lá do cliente com segurança. Todo mundo vai ganhar, todo mundo vai ser feliz e vida que segue. E é isso que você tem que fazer na sua prova. Então, vamos imaginar que vocês vão receber um cliente que paga lá para o escritório 10, 12 salários mínimos por mês. Existe esse cliente? Existe, que paga por mês assessoria,
Tem cliente que paga meio salário, tem que pagar um, que paga dois, tem que pagar 10, 15. Tem, lógico que tem. Dá um trabalho danado? É enorme. Mas não é gostoso receber o honorário daquele mensal? E o mercado está aí. Agora, vai ser fácil você conseguir nos primeiros anos da advocacia? Não, acho que não. Vai demorar, mas um dia você vai chegar lá. E aí, eventualmente, liga um colega para você e fala, eu estou com um cliente aqui, cara, que é um cliente assim, 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 esse maravilhoso. E, poxa vida, eu não tenho condição de receber ele aqui no meu escritório, não dá para a gente trabalhar junto? O teu escritório aí se arrumou, tá bonito e tal, não sei o quê, não dá para receber? Aí dá, né? Dá, tem que dar. Aí você vai arrumar aquilo lá, não vai? Vai arrumar seu escritório e tal. Para esse cliente aí, você vai servir café com xícara de asa quebrada? Não, não vai, né? Você vai arrumar tudo. Você não vai receber ele bem? Muito bem, não é isso? Então, e hoje, que cliente seu é esse daí? É o exame. Então não adianta você ir lá falando para você mesmo que você não queria estar lá. Mas você já está colocando pedra no teu caminho. Você mesmo está se auto-afundando. Então o barquinho lá, em vez dele começar a tomar um rumo, ele começou a afundar. Por conta de você mesmo, que está colocando mais peso do que você pode levar. Então você tem que ir mudando. E idealizar na sua cabeça como seria a sua sala de reunião para receber esse cliente. Ela seria bonita? Bonita, não é? Não seria assim, mais ou menos? Ó. Então, essa daí é a sala de reunião do teu escritório. Assim que você tem que pensar. Isso é imagem, a força da imagem. Então, aí sim, ó, você sentadinho lá na cabeceira do escritório, não sabe nada, mas vai ter um monte de cliente aí, que é o quê? É um cliente só, mas ele tem vários gestores. Aí tem o camarada lá que cuida só de contratos da empresa dele, vai ter um que cuida só de tributo, vai ter o outro encarregado lá, o responsável só pela trabalhista, pelo RH, não é isso? Vai ter um que é da criminal, e vai ter vários lá. Que são o quê? São as questões às quais você vai ter que responder. Não é? E você precisa responder tudo para ganhar dinheiro na reunião lá? Você precisa responder tudo? Não. E no exame de ordem, você precisa responder tudo? Também não. Não é? Então, o que você tem que fazer? Você tem que, em primeiro lugar, pular o que você não sabe. Porque a maior parte das questões, a mais de 60%, 80% das questões, você não sabe. E para dar mais um passo ainda, quantas questões vocês acham, das 80, quantas vocês acham que sabe? Com muita humildade, quantas vocês acham que sabe das 80? Entre 20 e 30, né? Então, mas nunca. Das 80, se vocês souberem 10, é demais. Bem franco mesmo. Tá? Que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. É 10 no máximo. Sabe por quê? Porque para você falar que essa questão, a alternativa correta é a letra B, você tem que saber por que a A está errada. Por que a C está errada e por que a D está errada. Para então você falar, a B está certa por causa disso. Quantas questões você acha que você consegue fazer isso? Malemar 2 ou 3. Simples assim. Com isso eu estou dizendo que você vai chutar a sua prova do começo ao fim. E é assim mesmo que é feito. Só que você tem que ter técnica para chutar. Ok? Então é assim que funciona. Ainda mais o exame de ordem, que ele é todo legal. O que é um exame legal? É que a alternativa correta é um trechinho de lei. E aí, a alternativa que é quase correta, ele mudou um sinônimo. Entenderam? Por isso que o exame é terrível. Por isso que ele não busca raciocínio, é só pegadinha. Ok? Então é essa maldade que você vai enfrentar. Esse é o caminho terrível das pedras que você vai seguir lá. Ok? Então, o primeiro ponto é isso. Ó. Muda a sua cabeça. E enquanto no domingo, do teu lado, todo mundo vai estar lá tremendo para fazer a prova, você vai estar super tranquilo, porque você está aqui, ó, sentadinho no ar-condicionado, só dando somebody love nas questões, fazendo só o que você sabe, pulando, brincando com as... Se você conseguir fazer isso, nossa, você sai de lá renovado. E vai com confiança, porque você vai para uma reunião, você não vai fazer uma prova. Quem faz prova é aluno. Aluno não tem segurança nenhuma. E o advogado? Poxa, filho, advogado ele não tem criado mudo. A gente tem o quê? A gente tem um vernizão lá, que a hora que você acorda, você passa na cara e vai ganhar vida. É assim que é. E você tem que
e encarar a vida como ela é. Não tem outro caminho. Ou vocês acham que não? Que vai ser tudo lindo, maravilhoso? Eu acho que não. Você vai estar fazendo N vezes coisas que você não sabe o que você está fazendo, mas vai dar tudo certo. E o seu exame é a mesma coisa. É esse raciocínio que você tem que ter. Acredita no que eu estou falando. Então é isso aí que o cérebro busca demais transformar a imagem em realidade. Não é? E essa outra imagem aí? Essa daqui é o palco onde o advogado pode trabalhar. Né? Esse é o Poder Judiciário, o STF. Então, o que nós temos aí de interessante? É que, diferente de outros países, né, aqui no Brasil, uma vez aprovado no exame de ordem, mesmo ainda sem receber a carteira, nós vamos receber em casa uma certidão que você foi aprovado, ou coisa parecida, e com aquele documento você já pode ir para a audiência, já pode representar interesse de colega, de cliente, e já pode fazer, sabe o quê? Já pode fazer sustentação oral. Aqui, ó, tá vendo? É aqui, ó, que o advogado fala. Esse é o púlpito do advogado. Imagina você, aprovado no exame de ordem, enfrentando aqui, defendendo as razões de um eventual recurso extraordinário que foi passado para você lá fazer uma sustentação oral. Então não pode ter medo. E essa imagem aqui é do tempo que tinha presidente lá no STF. Né? Mas enfim, a coisa continua. Ok? Então esse é o cenário que você tem que imaginar atuando. É aqui que o advogado trabalha. Então você imagina o quê? Pode ser uma audiência civil, uma audiência trabalhista. Vai ter questões lá de processo, não vai? Então você tem que se imaginar aonde? No palco, você está trabalhando. Deu um pepino lá com o seu cliente, é processo do trabalho. Ou na audiência trabalhista, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa. O juiz, você fez uma pergunta para o juiz. Lá, para o juiz fazer a pergunta para a parte que você quer questionar. E aí você faz a pergunta e o juiz indefere. Lá na trabalhista, o que você faz? Chora. O aluno chora. O que o advogado tem que fazer? Protesto. Tem que pedir por excelência, por favor, excelência, Vossa Excelência indeferiu, mas consigna para mim aí na ata que o representante aqui do reclamante, da reclamada que seja, está consignando os protestos. Oh, perfeitamente, consta lá o protesto. Então sempre tem alguma coisa para o advogado fazer. Né? Então você tem que se imaginar lá no cenário do que está acontecendo. Você tem que se transportar para lá. Tá, ok? Por quê? Porque a imagem, o cérebro guarda a imagem, não palavra. Pode falar o que for aqui, você não guarda. O que você guarda? Você guarda a imagem. Ok? Então, a dissonância cognitiva que eu já tinha também falado com vocês. Aqui, tudo vem no contexto que eu já estou comentando, né? Que ele é muito mais psicológico do que jurídico. E por que isso? Porque essa questão jurídica, o conteúdo jurídico que você tem já é suficiente. E também você não vai adquirir mais conhecimento jurídico daqui para domingo. Então o que você precisa fazer? Você precisa agora se preparar emocionalmente para o exame de ordem. E isso ninguém dá para a gente. Já viu alguém? Nem o cursinho nenhum faz isso, a faculdade não faz. Por quê? Porque não é objeto deles. Né? Esse encontro aqui começou lá nas aulas de Direito Ambiental por conta de trazer as questões. Porque eu percebi muito que vocês se identificam muito mais na prática do que com a matéria propriamente dita. Não é? Interpretando as questões, você vai se identificando melhor ali, a coisa vai acontecendo. Que é o que nós vamos ver aqui, várias questões também. Não é? Então é isso. Calma, né? Calma é a palavra-chave. Calma hoje para você significa dinheiro. Por quê? Porque enquanto não passa cursinho de novo, né, e a coisa não anda, e você perde a oportunidade de já estar num degrauzinho melhor, e fica a coisa, entra mês, entra ano, sai ano, entra exame, sai exame, e a coisa não acontece. Então o que precisa? Precisa de ter calma. Calma é o grande remédio. E a calma vem da onde? Vem da sua cabeça. Quem vai dar calma para você é você mesmo. Então você é que tem que se reprogramar. Né? E no domingo você vai para uma reunião, você não vai para uma prova não. Não é? Até chegar aqui nessa primeira questão para a gente analisar. Veja bem, de vocês já tem gente que está aqui na letra D
já achou duas que está esquisita, já está pensando em recurso, já está pensando em um monte de coisa, uma pressa terrível, avassaladora. Não é? Entregam a prova, mas em questão de segundos já tem gente que está na terceira folha, quarta folha, lendo aquilo como se estivesse consumindo assim, oxigênio, parece que a pessoa está morrendo, sabe? Não precisa nada disso. 5 horas para o exame da primeira fase é tempo de sobra, 5 horas para a primeira fase, mas muito tempo. Para a segunda fase, 5 horas é pouco, é muito pouco para a segunda fase. Tá, okay? Se você não tiver técnica para a segunda fase, onde você tem que estar em determinado momento da prova, o que você tem que fazer primeiro e tal, não sei o quê, se você não tiver afiado, desculpa, se você não tiver afiado e conhecer muito bem o seu material na segunda fase, vai dar até dó. Você não vai conseguir fazer nada. Se fizer a peça mal feita, você consegue fazer no máximo 1 e 1,5. Não faz 2, mas nunca. Então tem que ter muita técnica. Já para a primeira fase, 5 horas é um absurdo de tempo. Se desse para tirar 2 da primeira para passar para a segunda, ia ficar equilibrado. Então não precisa pressa. Tem que ler devagar. Muito devagar. Para você não se deixar levar e ver se você consegue identificar onde está a maldade. Por quê? Porque todas têm maldade. Então você tem que ler com calma. Para na vírgula e vai interpretando e ver o que o examinador quer. Porque ocorre muito da gente ler correndo o enunciado e já vai indo para as alternativas. Mas você está nas alternativas e você nem sabe o que você está procurando. Que chance que você tem de acertar aquilo lá? Você não sabe nem o que você está procurando. Então tem que pegar o enunciado e tentar dar uma resumida nele, resumir, ver o que ele quer, a palavra-chave dele, e aí você vai trabalhando. Esse é o caminho. Então olha essa primeira aqui. Ó. Todas, viu? Todas vêm da FGV. Nenhuma eu criei aqui para encaixar no que eu estou falando. Tá ok? Então aqui, ó, ordem de grandeza. Né? O que é a ordem de grandeza? É ver o que é mais importante. É isso que é a ordem de grandeza. Então está falando lá. Ó. Após recebida representação disciplinar sem fundamentos, cabe ao relator designado pelo presidente do Conselho Seccional da OAB, à luz das normas aplicáveis, tomar alguma providência. Não é isso? Então, esse enunciado aqui, ó, quer saber o que da gente? O que ele quer saber? O que mais? O que ele quer saber com esse enunciado? Exatamente. Então podia substituir essas 4 linhas por cabe ao relator, 2 pontos. É o que cabe ao relator. Se é o relator da OAB, se é o relator de uma turma do TRT, se é o relator de uma Câmara do TJ, ou do STJ, ou do STF, não importa. A pergunta é, cabe ao relator, 2 pontos. Só isso. Mais nada. Entenderam? Então você tem que ter sensibilidade para quê? Para resumir o que ele quer. Achar o que ele quer. Lembra quando a gente estudava em língua portuguesa, o sujeito? Você tem que achar aqui. Separar o sujeito do predicado, fazer uma análise sintética disso aqui e achar o que ele quer. O que o examinador quer com essa questão? Ele quer saber o seguinte, o que cabe ao relator? Mais nada. Ah, então tá bom. Aí você vai lá na letra A. Cabe ao relator arquivar o processo? Mas está muito forte isso daqui? Está muito forte. Você não precisa saber se está certo ou está errado. Você só precisa saber se está muito forte ou se está agradável, está mais ou menos, faz sentido ou está esquisito. Está meio esquisito. Vamos para B então, vamos para B. Então, cabe ao relator propor ao presidente o arquivamento do processo? A letra B ficou melhor que a letra A? Acabou. Eu só preciso achar o que fica melhor. Se está certo ou se está errado, não é problema nosso. Se está certo ou está errado a alternativa, é problema do examinador que fez isso aqui. Ele que tem que acertar. Entenderam? É assim que vai funcionando. Mas tem a C. Então, cabe ao relator designar data para a defesa oral pelo advogado? Ou a B está melhor? A B está melhor. E a C? Então vamos para a D agora. Então, cabe ao relator julgar improcedente a representação? Qual que ficou melhor? A B. Acabou. É a que ficou melhor. Agora, se você fala assim, mas e a A? Será que ele pode arquivar? Mas será que ele pode designar a data? Mas será que ele pode... meu amigo, aí você... Desculpa, você pegou o seu cérebro e enfiou no liquidificador. Foi isso que você fez. Não é assim. Prova de múltipla escolha
maldosa como exame de ordem, você tem que pegar, ver o que ele quer e ir encaixando. Certamente você vai conseguir encaixar em alguma. Ou então, em muitas delas, você vai encaixar em duas, você não vai conseguir escolher uma. O que você faz? Você deixa pré-assinalado. Se você ficou em dúvida aqui, por exemplo, na C e na B, assinala B e assinala C. E vai para a questão de baixo. Você não tem que resolver isso agora que você está nervoso. Porque se você leu aqui e não conseguiu achar, não adianta ler a segunda vez, a terceira, a quarta, não adianta ler 1000 vezes. A alternativa correta, ela não vai ficar em negrito, não vai ficar em itálico. Deus não vai te ajudar, porque Ele tem muita coisa para fazer. Não fica pesando na aba. Tem muita gente morrendo, que é muito mais importante que você passar no seu exame, não é? Então, né, vamos nos pôr no nosso lugar. Não fica pedindo, embaçando, né? Não precisa. Faz a tua parte que vai dar certo. Né? Então, o que faz? Vai tentando encaixar. Se você conseguir encaixar em alguma das 4, ótimo. Assinala e vai embora. Se não der, deixa 2 pré-assinaladas. Por quê? Porque sempre 2 a gente consegue. 2 pré-assinaladas acaba ficando. E vai indo embora. Vai pulando e vai indo embora, vai indo embora. Não tem que resolver agora. O examinador não está lá em cima. Ah, mas você não resolveu a 43, por que você foi para 44? Ninguém vai fazer isso. Entenderam? Então você tem que estar trabalhando a seu favor. Quando você deixa 2 pré-assinaladas, o que você está fazendo lá na reunião, quando você for advogado de verdade? Você vai estar dando somebody love lá, porque você não sabe responder o que o teu cliente perguntou. Não é que você vai fazer? Você vai falar que você não sabe? Ele levanta e vai embora. É a mesma coisa que o seu exame. Então você fala, não, fica tranquilo, isso aí não é nada. O importante é isso aqui. Ó. O que é isso aqui? É o que você sabe. Aí você explica para ele, mostra, dá exemplo e tal, pega uma pasta, olha aqui, ó, tudo um papo furado. Mas você está cativando, ele está vindo com você. Isso que é importante. Não é? E aqui? Aqui você tem que encaixar na alternativa lá. Ó. Encaixar a alternativa no que eles estão te perguntando. Parece simples? Não é que parece, é que é simples. É que a gente cria um monstro na cabeça da gente. Não é? Quer um exemplo disso? Vai ficar aqui, eu vou passar 20 questões para vocês fazerem. Mas ainda hoje, lá para umas 5 horas eu vou passar. Aí vai ter isso daí para vocês fazerem à vontade essas questões. Mas desse jeito. Tá ok? Tudo da FGV também. Então esse é o caminho. Vamos para mais outra. Olha aí, ó, tá vendo? Então, o que ele quer? Cabe ao relator. O que cabe ao relator? Propor ao presidente o arquivamento do processo. E é o relator só do conselho? Não, qualquer ministro relator, qualquer desembargador relator, qualquer juiz relator. Ponto. Simples assim. Olha, para quem gosta de coisa grande, olha essa. Olha só. No curso de um processo, tem gente que já está aqui, ó. Não precisa. Acredita em mim, não precisa. Vai devagar. Isso aqui é igual amor. Quanto mais devagar, melhor fica. No curso de um processo, todos os participantes, a qualquer título, devem agir de forma leal, litigando de boa fé e tendo por paradigma uma atuação ética. Maravilha. A relação entre advogados, partes e o magistrado deve obedecer de forma bastante acentuada a essas premissas. Que premissas? Isso, tá vendo? Tal. Sob pena de se estabelecer, conforme o caso, uma série de responsabilidades de ordem processual e ou pessoal em face daquele que faltou com os deveres que lhe cabiam. Especificamente, acerca da atuação dos magistrados nos processos judiciais, é correto afirmar que, ótimo, tudo isso daqui é para saber o quê? Só o final. Então, poderia ter substituído tudo isso daqui e falar assim, ó, acerca da atuação dos magistrados dos processos judiciais, é correto afirmar que. Só isso era a pergunta. Tudo isso daqui é contextualização. É para falar da boa-fé e tal, não sei o quê, mas não precisava falar nada disso. Por quê? Porque as alternativas todas se reportam à boa-fé. Então, o que o examinador quer com essa questão? Ele só quer saber o quê? Acerca da atuação dos magistrados nos processos judiciais, é correto afirmar que. E é uma pergunta equivocada. Que ele teria que perguntar acerca da atuação de quem?
Dos advogados. A prova é para médico? Então é nós que estamos sendo questionados. Então, escuta, se o examinador é sério, ele quer saber se o advogado sabe se portar. Não tem que se preocupar com o juiz. Faz sentido a questão? Faz sentido, mas ela poderia ser muito mais objetiva. Não é? Mas, enfim. Então, nós vamos enfrentar as alternativas para saber o quê? Sobre a atuação dos magistrados. Ou seja, como os magistrados devem se portar, não é isso? Então, como que eles devem se portar? Então está aqui, ó. É só isso que importa. Como eles devem se portar? Então, letra A. É dever do magistrado declarar-se impedido ou suspeito de ofício. Em caso de abstenção por parte do juiz, poderá a parte que desejar fazê-lo arguir o impedimento ou a suspeição do magistrado por meio de exceção. A pergunta que se coloca é: tá legal isso aqui? Faz sentido ou está muito louco? Sai um faz sentido mais forte. Beleza. Repito, né? Repito não, vou colocar. A letra A é a alternativa mais difícil da gente assinalar. Por quê? Porque é difícil a gente aceitar que a primeira é certa. Pode ter certeza disso. A gente sempre acha que a certa é a C ou a D. Mas pode ser a letra A. Não estou falando que é essa, estou falando que pode. Pelo que vocês falaram, a letra A aqui faz sentido. Ótimo. O que a gente precisa fazer agora? Comparar com as outras, para saber quem se sai melhor das quatro. Só isso. E nós estamos estudando o que nessa questão aqui? Nós temos que achar o quê? A postura do magistrado. Então vamos lá. Letra B. O magistrado tem, entre outros deveres, a obrigação de sentenciar e de garantir o contraditório, conforme previsto pelo sistema processual. Só pode o magistrado se abster de julgar se alegar e comprovar a existência de lacuna de lei. Qual que está melhor, a A ou a B? A A está melhor, acabou. A B você não lê nunca mais na sua vida. Não adianta voltar na A para ler a A e comparar com a B, ler a A e comparar com a B, não adianta. Você se arrebenta quando você faz isso. Seu cérebro não aguenta, não é assim que ele trabalha. E é isso que você faz, não é? É isso que vocês fazem. Por isso que não vai. Olha a letra C. Então tem que achar o que o juiz pode fazer, não é isso? O juiz é dotado de independência funcional, podendo, como regra geral, decidir conforme seu convencimento, sem que de sua atuação surja o dever de indenizar qualquer das partes. Tal dever, que dever? De indenizar, só surgirá quando o juiz agir com culpa, dolo ou fraude, gerando prejuízo a uma das partes. Qual que está melhor, a A ou a C? A A continua melhor. Está vendo? Agora eu pergunto, mas por que a A está melhor? Ah, não sei, mas eu sinto que a A está melhor, não é assim? Está vendo porque você não sabe nenhuma das perguntas? Porque a A é a redação de um artigo de lei que não sei o que prevê isso. Você vai saber o artigo da lei, o inciso? Lógico que não. Por isso que você não sabe. A gente tem que ter humildade para saber que não sabe. E vai no como? Vai no chute, porque você vai comparar uma com a outra para pegar menos louca e assinar lá. Então a B e a C aqui já foram. E a D? A atuação do magistrado encontra claros limites no sistema processual, a fim de permitir que a própria sociedade exerça o devido controle sobre sua atuação. Um desses limites está refletido na regra que veda a produção de provas de ofício pelo juiz. Entre a A e a D. A A, pronto. Você vê como é que é? E a A, muitos foram na A, mas não estava convicto. Mas a A parecia que tinha uma redação bacana. Aí foi comparando com as outras, qual que ficou menos louca? Ah, é nela que eu vou. Agora, quer ver você dançar? Não, eu vou ler a B. Aí você lê a B começa a ficar boa. Ah, deixa eu ver a C também. E a D? Não, a D não. Mas aí, eu vou ler a A agora. Aí a A, aí já era. Ó, o raciocínio dito pelo filósofo, que é quem estudou bastante, que também não é meu caso, o que ele fala? Que o raciocínio é um lapso que passa na cabeça da gente. É como um susto, que é um sopro. Então, se você foi ligeiro e acompanhou aquele sopro e trouxe para você, ótimo. Se você não foi, sabe quando aquilo vai voltar na tua cabeça? Nunca mais. Simples assim. Nunca mais volta na sua cabeça.
Às vezes durmo com um problema, preocupado, porque tomei pau em alguma coisa, tenho que fazer um recurso, tenho que me preparar para alguma coisa, e de repente acordo de madrugada com dor no estômago, mas com uma ideia na cabeça. Aí o que eu faço? Eu ponho no papel logo, escrevo. Por quê? Porque senão não vai voltar aquele raciocínio, mas nunca mais vai voltar. E aqui é a mesma coisa. Você sentiu que aquela alternativa, assinala ela e acabou. Vai embora. Porque depois que você assinalou a primeira, só vai faltar 79. Né? Aí, ó. Aí que bacana. Então, ordem de grandeza. Vai falando que é dever, que só pode, né? Quando o juiz agir com culpa. Olha, se toda vez que o juiz sentenciasse, por exemplo, o juiz sentenciou lá, e eu perdi, eu estou contente? Não estou. O que eu ia fazer? Eu ia entrar com uma ação contra o juiz porque ele não deu o direito que eu queria? Já pensou como seria bom para a gente, advogado? Porque de toda sentença, um colega ia ganhar uma ação nova. Olha o que ia dar isso daí. Então não dá, o juiz tem que ter liberdade para julgar. Se você não gostou da sentença, o que você faz? Recorre. Simples. Então, olha só, continuando aqui nessa questão de ordem de grandeza. Então, você vai vendo que tudo que a gente está vendo se aplica a qualquer matéria, porque a gente está mudando de matéria. Isso daqui já é agora de processo. Não é? Então, vamos lá. Maria ingressou na vara cível da comarca XYZ com uma ação de responsabilidade civil em face de André, observando o rito comum ordinário. André é regularmente citado para oferecer resposta. Com base nas modalidades de citação previstas pelo direito processual civil, assinale a alternativa correta. De toda a história, o que importa? A citação. Então, essa pergunta, como que ela poderia ser? Ou então, sobre citação, 2 pontos. Letra A, B, C e D. Sobre citação no processo civil. É essa a pergunta. Não é? Então vamos lá na letra A. Se o oficial de justiça, após comparecer 3 vezes ao local, não conseguir citá-lo, mas tiver suspeita de que André se oculta, será feita a citação por edital. Tá legal? Porque sempre nessa questão, quando a gente chega aqui, eu falo assim, tá legal? Legal não tá. É a hora certa, é a hora incerta, é a hora não sei o que e tal. A gente não precisa nem ir tão longe, mas a gente precisa sentir se está certo. Tá legal? Não tá legal. Por que não tá legal? Não interessa. A hora que você põe na sua cabeça para você achar o porquê, você quebra a cara. Você não tem que achar porquê de nada. E para a mulher é mais difícil esse ponto. Com todo respeito, né? Porque a gente sabe, ela tem um raciocínio diferente, ela tem que saber o porquê. O que está acontecendo? Aí nessa que dança. Então você tem que interpretar isso daqui ligeiro. Leu, chegou aqui no ponto final, mas está esquisito. Está esquisito? Tá. Não precisa achar o que está esquisito. Nem o porquê de que está esquisito. É simplesmente está esquisito, tá. Essa eu não assinalo. E vai para outra. A outra. Se a citação ocorrer por meio eletrônico e seu conteúdo não for acessado no prazo de 10 dias, deverá ocorrer a citação ficta do réu. Tá legal? Também não. Se é assim que funciona, pouco importa. Se já existe a citação por meio eletrônico, me importa menos ainda. O que importa é que, do jeito que foi colocado aqui, ficou convincente? Não, então acabou. Não tem que saber o porquê que está errado. Estão te perguntando por que está errado? Como eu disse nas outras aulas lá, se aqui embaixo da letra D tivesse um negócio aqui, 2 linhas em branco e escrito assim, justifique. Justifique, candidato, por que você assinalou a C? Aí eu quero ver quem faria essa prova. Então você não tem que justificar, você só tem que chutar certo. Fica muito mais fácil. Então a A e a B não ficou boa. Então vamos para C. Opa, para C. Se André for pessoa absolutamente incapaz, não será cabível a citação feita pelo correio. Está melhor que a A e a B? Está melhor. Se está certo, se está errado, não é com a gente isso daí. Não vou lá para assinalar certo, eu vou lá para assinalar que eu acho que é melhor. E a letra D? Se for necessário
Se for necessário realizar a citação em comarca contígua, deverá ser expedida carta precatória para que o juízo deprecante realize a citação. Entre a C e a D. Olha, aqui divide. Uma boa parte da sala foi na C e um outro tanto na D. Então, ótimo, cada um assinala a sua e vai embora. Agora, se você ficou em dúvida entre a C e a D, o que você faz? Assinala as duas e vai embora também. Não tem que resolver agora. Simples assim. Tá? Mas, olha só, eu acho que é a C mesmo. Por quê? Porque a D fala assim, se for necessário realizar a citação em comarca contígua. O que é contígua? Vizinho, né? Santo André, São Paulo, São Paulo, Guarulhos, cidades vizinhas. Deverá ser expedida carta precatória. E isso, carta precatória, porque o oficial de justiça pode sair de um município para outro, de uma comarca para outra, melhor colocando? Não pode. Então, aí vai expedir carta precatória para que o juízo deprecante realize a citação ou para que o juízo deprecado realize a citação? Deprecante é aquele que está deprecando, que está mandando a precatória. O juízo que recebe a precatória é o juízo o quê? Deprecado. E é o deprecado que faz a citação ou o deprecante? Se fosse como ele colocou aqui o deprecante, então vai mandar a carta precatória para quê? Ele cita direto, né? Ele citaria direto. Então, por isso que é a letra C. Mas eu tenho certeza absoluta que a maioria que foi na letra C, foi na letra C porque sentiu que a C estava melhor. E não porque enxergou que era o deprecado. Ou eu estou mentindo? Então, tá vendo? O que prova que é o quê? É o chute que te aprova. Só que tem que ter um chute técnico. Isso não é vergonha para ninguém. Agora, se você quiser saber, mas a citação por meio eletrônico, será que existe? E o conteúdo, de coração, nem vai. Porque se você quer se bater, compra um chicote, vai ficar muito mais fácil. Pega um chicotão, fica batendo nas tuas costas a tarde inteira. Quando você cansar, você passa para alguém bater mais um pouco. É isso que vocês fazem lá. Então você tem o quê? Você tem que saber brincar com a prova. Quer fazer o que um camarada faz de não levar essa prova a sério. Não é? A prova é à tarde, agora tem gente que bebe. O cara bate uma feijoada, uma macarronada com cerveja. Né? E chega atrasado. E entra. E você chega cedo, leva 30 canetas. Porque se uma falhar, você tem 29. Se alguém precisar, você também tem. E não sei o que tal. E você chega cedo e roda igual uma barata tonta e não acha a tua sala. Não é assim? Mais ou menos. Então não leva a sério, viu? Que vai dar tudo certo, aleluia. Aqui, mudando de matéria de novo. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, assinale a correta. Direitos e garantias fundamentais. Maravilha. Onde deve estar isso? Direitos e garantias fundamentais. Deve estar numa tal de CF lá. Então vamos lá. Letra A. A proteção à reprodução da imagem não abrange as atividades desportivas. Tá legal? Esquisito. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização de suas obras, mas não de reprodução delas. Tá legal? Tá esquisito. Letra C. O direito de propriedade intelectual abrange tanto a propriedade industrial quanto os direitos do autor. Qual que está melhor, a A, B ou a C? A C. Se acabasse aqui, você assinalaria qual? A C. Por quê? Não interessa. D. Esse as aqui é para as, né? Para as representações sindicais, não é assegurado o direito de fiscalização do aproveitamento econômico de obras criadas por artistas a elas associados. Qual que está melhor, a C ou a D? A C. A C está melhor. Eu também acho que a C está melhor. Eu ia nela. Não é? Por quê? Sei lá, tem um fundamento. Vai estar em algum lugar, vai estar escrito que isso aqui é o certo. Aonde está escrito? Mas para, o direito é um mundo de coisas. Você acha que eu vou querer saber onde isso aí está certo? Não é? Não, você precisa estar com o pé bom. Entendeu? Então olha só. Os efeitos do não. Olha aqui uma coisa, ó. As alternativas erradas, todas têm um tal de não. Não e não. Tá vendo? Olha só que legal.
a redação vem assim, ela vem falando que pode, alternativa. Isso pode, mas não isso. Aí a outra vem isso pode, mas não isso, ela vem tirando. Sempre que tiver isso daí, a chance de estar tudo errado, o tal do não lá, é grande. Então ela fala o quê? Que o direitos e garantias fundamentais fala do quê? De proteção da imagem, mas não abrange as atividades esportivas. Pô, então a imagem da atividade esportiva não vale? Não faz sentido. Letra B. Os autores têm direito exclusivo de utilização de suas obras, dentro da sua casa. Pode usar à vontade lá. Mas não de reprodução. Então, quer dizer que você tem um livro, mas você não pode reproduzir? Não faz sentido. E as representações sindicais não podem assegurar o direito de fiscalização do proveito econômico de obras criadas por artistas a ela associado. Então, o camarada é associado lá e a associação não pode fazer nada? Não pode acompanhar? Não é? Então, qual que é a correta? Justamente aquela que não tinha a palavra não, o termo não. Tá vendo? E o que tem de direito aqui? Tem nada. Tem de técnica, tem de sangue frio. É isso que aprova a gente. Não é? Essa daqui é maluca. Essa daqui é para quem, para quem gosta de fazer desenho. Vou provar para vocês que tem que fazer desenho para conseguir chegar lá. E é difícil fazer desenho, porque exige coordenação motora e eu passo longe disso. Mas vou tentar fazer alguma coisa aqui, ó. Porque essa daí só lendo não vai dar para chegar em lugar nenhum. Quer ver? No tocante às hipóteses de criação de Estados-membros previstas na CF, assinale a opção correta. O que é Estado-membro? São os Estados federados, Minas, São Paulo, Paraíba, lá para cima, né? Acre, seja o que for, é um Estado federado. São os Estados-membros da União. Membro porque é membro da União. Previstas na CF. Então ela quer saber de hipótese de criação. Pode criar Estado no Brasil? Pode. Não, é tanto que é o que mais que o governo quer. Por quê? Porque quando cria Estado, alguém vai se enriquecer. E muito, né? Que não vai ser a gente. Então olha só. Letra A. Na cisão. O que é cisão? Cisão é quando junta? E aí? Cisão é quando corta, cindir, romper. Tá vendo? A interpretação gramatical, não tem nada de jurídico aqui. Então, na cisão, o Estado subdivide-se em 2 ou mais Estados membros, com personalidades distintas, mantendo o Estado originário sua personalidade jurídica. Deu para entender alguma coisa? Muito pouco, né? Então, vamos lá. Na cisão, primeiro eu tenho um Estado, certo? Tem um Estado. Isso aqui é um Estado. Qual? São Paulo, por exemplo. Na cisão, o que é cisão? É cortar. Como que ele fica? Ele vai ficar assim, não é? E o outro Estado vai ficar assim. Não é esse aqui que virou esse e esse que virou esse? Ótimo. Na cisão, o Estado subdivide-se em 2 ou mais Estados-membros. Perfeito. Na cisão, subdividiu. Com personalidades jurídicas distintas. Então, esse vira uma coisa e esse vira outra coisa. Não é isso? Mantendo o Estado originário sua personalidade jurídica. Existe Estado originário? Não. Está legal a A? Não. Sem fazer o desenho, você chegava lá? Chegava? Vocês conseguiram chegar? Eu não. E olha que com o desenho eu demorei. Então, quer dizer, a letra A não convenceu. Agora vamos para a letra B. Tem gente que nem com desenho, né? É um negócio danado. Mas esses são os que estão em casa, né? Que aí não tem como tacar nada em mim. Né? Vamos lá. B. No desmembramento, para a formação de novo Estado, o Estado originário perde sua identidade para formar um novo Estado com personalidade jurídica própria. Deu para entender? Né? Então, olha só, no desmembramento. Desmembrar, o que significa? Separar. É a mesma coisa que cindir. Então, desmembramento. Ótimo. No desmembramento para a formação de um novo Estado. Então, por exemplo, nós vamos desmembrar aqui A e B. Então, A está aqui. E aqui está B. Ok? Desmembrou.
Então, no desmembramento para a formação de novo Estado, o Estado originário perde sua identidade. Então, aqui, vamos dizer que que esse pedaço A vai colar no Estado D. E o Estado B vai colar no Estado F. Portanto, acabou isso aqui, ó. Não é isso? E aqui vai ter uma personalidade jurídica nova. Não vai ser nem D, nem A, nem vai ser outra coisa. Então, no desmembramento para a formação de novo Estado, o Estado originário perde sua identidade para formar um novo Estado com personalidade jurídica própria. Aí ele vai ter personalidade jurídica própria ou, por ter sido desmembrado, ele passa a integrar aquele Estado? Passa a integrar. Então, a personalidade jurídica que ele existia, ela vai continuar a manter? Não, não vai. Então, está certo ou está errado a alternativa? É errado, né? Ó, no desmembramento para a formação de novo Estado, o Estado originário perde sua identidade para formar um novo Estado com personalidade jurídica própria. O novo Estado vai ter personalidade jurídica própria ou vai manter a antiga? Eu acho que vai manter a antiga. Então, vamos nascer agora. No desmembramento para anexação de outro Estado, a parte desmembrada constituirá novo Estado com personalidade jurídica própria. Então, é mais ou menos esse mesmo exemplo aqui. Aqui. No desmembramento para anexação de outro Estado, a parte desmembrada, que é a parte que saiu, que é essa parte aqui, e essa aqui. Essa aqui não. É essa aqui. Né? Que está aqui. Cada uma são os cantos do quadrado. Então, no desmembramento para anexação de outro Estado, a parte desmembrada, que é a parte que saiu, a parte desmembrada, constituirá novo Estado com personalidade, novo Estado com identidade própria. Ela vai ter, então, de novo, identidade própria, ou ela vai, por ser anexada no outro Estado, ela vai manter o nome do outro Estado. Se um pedaço de Minas é anexado a São Paulo, vai ter um nome especial aquilo, ou vai continuar sendo São Paulo, e é o Estado de São Paulo que aumentou? É o Estado de São Paulo. Então, ele não vai ter identidade própria. É confuso. D. Na fusão, dois ou mais estados unem-se geograficamente para a formação de um novo Estado, o que implica a perda da personalidade primitiva. Essa já ficou melhor, não ficou? Mesmo sem desenho, essa daí já ficou melhor. Olha só, na fusão, o que é fusão? Fusão é quando separa? Não. Pelo amor de Deus, né? Fusão é quando junta, não é? É igual casamento. Não é? Viram um só ser, não? Olha que coisa linda. Então, olha só. Na fusão, dois ou mais estados unem-se geograficamente. Então, nós temos aqui este estado e aqui esse estado aqui. Juntos, eles vão formar este estado, não é? Olha a coordenação motora. Que estava dividido assim, não é isso? Juntou. Então, na fusão, dois ou mais estados unem-se geograficamente para a formação de um novo estado, o que implica perda da personalidade primitiva. Então, esse era o estado A e esse era o B. Eles se juntaram e esse estado é o que agora? C. E não é isso? É isso. Então, qual que é a alternativa certa? A D. Vocês conseguiriam chegar sem fazer o desenho? Então, mesmo chutando, precisa fazer o desenho. Então, é o que eu digo. E não tem mesmo. Essa prova, o exame de ordem não tem conhecimento jurídico. Por quê? Porque o conhecimento jurídico que vocês têm é suficiente. O que precisa? Precisa de saber aplicar esse conhecimento. É só isso que precisa fazer, para fugir da pegadinha. E faz desenho, fica brincando lá, ué. Tem muita coisa para fazer mesmo. Escolhe, ou você vai brincar, vai se divertir, ou você vai ficar chorando, tenso, levando aquilo a sério. Essas são as opções que a gente tem. Não é? Então, ótimo. Vamos mais uma aqui, legal. Em decorrência das chamadas cláusulas exorbitantes. De que direito deve ser esse negócio de cláusula exorbitante? Administrativo, tá vendo? A gente passa por todas as matérias, demonstrando que você consegue aplicar isso aqui para tudo. Isso aqui não é só para o direito civil, para o direito penal. Isso aqui é para chutar qualquer coisa que aparecer lá.
tá? Em decorrência das cláusulas exorbitantes, a administração pública pode, não é? Então, primeiro, o que ela quer? Essa está resumidíssima já. Ela quer saber o quê? Só das cláusulas exorbitantes na administração pública. Então, o que significa cláusula exorbitante? Antes de ir para a alternativa, você não tem que ficar lembrando da aula de direito administrativo, que era sexta-feira. Vai lembrar até a roupa do professor, da professora. Não, você para de ser louco. Você só precisa ir encaixando lá. Então, o que é cláusula exorbitante? Letra A. Quer dizer que a administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato por motivos de interesse público, não sendo devida indenização ao contratado? Tá boa? Tá mais ou menos ou tá esquisita? Tá esquisita, tá estranho. Se tá errada, não importa. Não precisa procurar lá o erro. Não ficou boa, larga para lá. Letra B. Então, a administração pública tem a faculdade de promover a alteração unilateral do contrato para modificar sua natureza, no tocante a seu objeto, razão pela qual pode transformar contrato de compra e venda em contrato de permuta. Nenhuma ficou legal até agora. Beleza. C. Então, a administração pública tem o poder de reter a garantia exigida do contratado após a execução integral e adequada do objeto do contrato? O cara fez tudo e ainda vai segurar. Né? Aí dá um pânico, né? A, B e C, nenhuma ficou legal. O que você faz? Assinala D sem ler? Você está lá já, né? Vou dar uma lidinha. Você até brinca com a prova. Agora ficou fácil, é na D mesmo que eu vou. Entendeu? Se você conseguir levar esse espírito para lá, você não imagina como que você vai se dar bem. A letra D. Então, quer dizer que a administração pública, por conta das cláusulas exorbitantes, pode aplicar ao contratado sanções de natureza administrativa na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato. Qual que ficou melhor? A D. Por quê? Filho. Por quê? Para a gente que estuda. É os loucos. Para nós ficou a boa D. Pronto, acabou, a gente para aqui. É a D. Com certeza, é a D. Agora essa daqui. Será que é pegadinha? Vamos ver isso aqui, ó. Compete ao STF. Compete ao STF. Portanto, a pergunta é sobre competência. O que existe de mais difícil e profundo no estudo do direito? É a tal da competência. Estudar competência é a coisa mais absurda que existe. A gente não precisa ficar estudando isso. Competência, você vai lá, olha na Constituição, está lá, compete à União um mar de coisa. Compete aos estados e por aí vai, município, então você consulta aquilo. Competência não é para saber de cabeça, competência é para consultar. Direito é consulta. O que a gente tem que saber é consultar. Não tem que decorar nada. Fica decorando artigo de lei. Quem decora artigo de lei é que está guardado. Ele decora. Ele sabe o Código Penal, a parte especial de cabo a rabo. Mas ele sabe interpretar? Não sabe. Então você não precisa decorar. Você precisa saber interpretar. Então, olha só. Compete a um tal de STF processar e julgar originariamente. O que é originariamente? Direto lá. Os litígios listados a seguir, à exceção de um. Assinale-o. Quer dizer o quê? Que aqui tem uma série de litígio e que vai ter um nesse balaio que ele não julga. Não é isso? Então, ótimo. Então, o que será que o STF não julga? Por exemplo, uma ação entre Estado estrangeiro e Estado membro da Federação, será que ele julga? O que vocês acham? Parece que sim. Parece que ele julga. Mas nós queremos a exceção. Então, essa está fora ou está dentro? Não, está fora no sentido de assinalar ou... Isso, não é exceção. Então, vamos ver. Então, cabe ao STF processar, com exceção do quê? Do Estado estrangeiro e o município? Sim. Pode ser esta? Vamos para D. Então, cabe ao STF processar e julgar, com exceção do quê? De um organismo internacional e a União? Ele julga. Então, o que parece que ele não julga é a B? É. Então, vamos para a última. Então, o STF pode julgar com exceção do quê? Um organismo internacional e o Estado membro da Federação?
Qual que ficou melhor? A B. A B aqui está errada, não é isso? Então vamos ver. É a B. Por quê? Porque a letra A colocou que o Estado-membro está no rolo. A letra D colocou que o Estado-membro também está. Como é uma só, olha o raciocínio como aqui é. Está vendo como é puro chute? Como a letra A e a letra D colocou o Estado-membro, então essas duas, vamos dizer, estão certas. Então o STF vai julgar. Sobrou duas. E agora? Eu fico com o STF julgando uma ação entre o organismo internacional e a União ou um Estado estrangeiro e um município? Qual dessas duas tem cara que o STF não julgaria? O município. Está vendo? Então você vai... olha, assim, parece um absurdo, mas você tem 4 alternativas. Você tem que escolher uma e você não precisa justificar o porquê que você está escolhendo aquela uma. Então você tem que comparar uma com a outra. Você não tem que saber por que a A está errada, por que a B está errada, por que a C está certa, sabe? Você não precisa se desgastar. É só você ir comparando e ficar com a melhor. Não é? Na faculdade eu dou prova lá para a moçada, o que eu coloco? Eu coloco as minhas questões assim, desta forma, objetivas, e ponho lá, justifique. Por que você justifica? Por que você assinalou essa daqui? A maioria vem tudo em branco. Sei lá. A que pintou, e que já tem mais amizade, são carudos os alunos. Né? Então, é terrível. Não justifica. Agora, olha por quê que o município está fora. Olha a lei. 102 da CF. Compete ao STF, principalmente, a guarda da CF, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originalmente, ou seja, direto lá com os 11 veinhos. Letra E. O litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, Estado, Distrito Federal ou território. E o município? Não está. Então, se é pegadinha ou não, mas quem está fora é o município. E não dá para saber competência. Aqui você tem que chutar. Se ele colocou Estado-membro aqui, colocou Estado-membro aqui, e ele quer errada, não tem como ser a A ou a D. A A e a D, então, está certa. O que você precisa fazer? Canalizar a energia. Ou é a B ou é a C. Ou é a B ou é a C. A B tem mais cara de dissídio internacional, não tem? União e um organismo, sei lá, ONU, OMC, um organismo internacional. E o Estado estrangeiro e o município. O município ficou muito fraco quando comparado com a União. Então eu vou no município. Ordem de grandeza das coisas. Né? Então não é pegadinha. Então tranquilo. Não é? Aí aqui, vem uma questão interessante. Né? Essa dinâmica de resolução de teste, essa coisa toda, como que a gente tem que andar? O que tem que fazer? Tem que buscar a calma. Calma significa serenidade. O que é serenidade? Serenidade é aquela pessoa, indiano que tem isso. Né? Eles ficam lá, monge, o cara fica lá, solta um rojão do lado dele, ele nem se coça. Ele está numa outra vibração. O mundo está acabando, o cara está lá, está na dele lá. Nada abala aquela paz. Até irrita, de tão concentrado que a pessoa está. Você quer derrubar, não consegue, ela está lá inabalável. Quem é essa pessoa? É isso que você precisa ter para você. Você viu as questões aqui? Isso é um apanhado do que a gente enfrenta lá. É tudo um papo furado, essas perguntas aqui. Se você conseguir se desvencilhar dessa cobrança toda que você coloca nos seus ombros, você arrebenta. Se você conseguir fazer brincando essa prova, você vai longe. Se você pôr na tua cabeça que você está numa reunião, que você está lá só para dar somebody love, vai bem. Você fala, não, eu vou lá para brincar, vou escolher uma. Porque no fundo é isso que a gente vai fazer. Não é? Então, momento de buscar a serenidade. E aí também uma imagem. Né? Antes, aqui, o sinal mais seguro da sabedoria é a constante serenidade. Porque quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, que também não é meu caso, é uma pessoa serena, nada abala ela. Não é? Gente experiente, pode ver, quando a pessoa é experiente, aí alguém vem contar uma história para ela. O camarada começa a contar, fala, ele já sabe. Até quando vai acabar aquela conversa furada lá. Ele está empresta o ouvido porque já sabe. O que é isso? Sabedoria. É isso que a gente tem que ter. E uma imagem para a serenidade. Né? A que eu achei mais legal foi essa aqui. Não é uma imagem serena de uma pessoa que está concentrada? Então, essa imagem aqui que você tem que levar. Mas qual que é de vocês lá na prova?
Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Não, eu tirei, porque era feio, viu? Então, para não dar um pânico, vamos ficar só nessa daqui mesmo. Serenidade. Então, olha só. Começar da primeira questão. Aqui já começam as dicas. Por que da primeira questão? Porque quantas vezes eu já vi relato de vocês dizendo o seguinte: eu comecei da matéria que eu mais domino. Ótimo. Qual que é que você mais domina? Tributário. Aí ele foi lá no caderno, achou lá as de tributário, porque não tem mais nome, né? Faz anos já. Aí achou a de tributário. Aí começou a primeira de tributário. Agora arrebenta comigo o tributário. Aí ele leu a primeira e falou: será que é mesmo de tributário essa parte? E já começou a ficar na segunda, não conseguiu achar nada. Foi para a segunda alternativa, segunda questão de tributário. Aí na segunda ele ficou em dúvida em duas. Aí foi para a terceira já de tributário. Na terceira de tributário ele assinalou, mas super inseguro. Aí já estava na quarta questão de tributário e ele viu que não virou, não deu certo. Aí, que segurança que ele tem, esse candidato, para continuar fazendo a prova, se na matéria que ele domina, ele fez 4 e não tem certeza de nenhuma das 4. E aí, naquele domina. Imagina a hora que ele encarar direito penal. Vai ficar preso. Então não dá. Não tem essa de escolher. Não se escolhe. Até porque você vai para uma reunião, você não sabe qual vai ser a primeira pergunta que um dos gestores vai te atravessar. Então não escolhe nada. E aqui já emendo outra dica. Não fique esperando que a primeira questão vai ser de ética. Porque eles podem mudar a ordem. Aí pega e põe lá a primeira de trabalho, que em regra é a última. Não é isso? Aí vai, nossa, meu Deus do céu, tem pegadinha nisso aqui, o mundo acabou, aí se não estava chorando, começa. Então não. Pouco importa qual que é a primeira questão. Pega ela e faz. Se você não sabe, o que você faz? Pula. Não adianta ficar lendo. Você acha que você vai aprender lá? Você acha que você vai lembrar de alguma coisa lá? Mas nunca que você vai lembrar de coisa lá. Não se engane. Se você conseguir, ao término do exame, ir para sua casa, sem incomodar ninguém, para ir ficar te buscando, sabe? Eu estou aqui, pelo amor de Deus. Não, vai para sua casa quieto, não incomoda os outros. Já é grande coisa. Né? Então, olha só. Ler sem compromisso. O que é ler sem compromisso? É a leitura de quem está tranquilo, de quem não está preocupado, de quem tem técnica e vai saber chutar. Então é isso que a gente tem que fazer. E o importantíssimo é pular a questão que eu já falei bastante. E assim nós vamos até chegar na questão de número 80. Pulando as que você não sabe fazer. E quantas vocês... sendo humilde, hein? Quantas vocês acham que pulando... Vocês vão preenchendo algumas lá, você vai conseguir assinalar uma. A maior parte delas você vai deixar 2 pré-assinaladas. Mas tem umas que você vai conseguir definir. Aí você vai chegar lá na questão de número 80. Quantas você acha que você conseguiu escolher na primeira passada uma alternativa? Das 80, quantas você acha? Exatamente. É umas 20, 25, por aí, que na primeira leitura você consegue assinalar. 18, por aí. Qual que é a vantagem de fazer isso? Poxa, se eu assinalei 20, ficou 60 sem assinalar. Beleza. Mas das 20, a chance das 100% dessas 20 estarem certas é muito grande. Ou então 90% delas vão estar certas. Então você já tem quantas? 18. Mas eu preciso de 40. Mas eu tenho 60 ainda para chutar. Eu tenho bastante. Das 60, eu preciso de quanto? Eu preciso de 22. De 20 e 22. Das 60. É quase 3 para 1. Então, aí é que aumenta a sua chance de aprovação. Ok? Então, vai até o fim. Isso aqui eu já havia colocado. Questão do tempo. Né? Já falei também dessas 15, 20 questões, né, que eles adoram colocar a questão que ninguém vai acertar, e não vai acertar mesmo, você também não vai acertar, não adianta querer inventar, porque você também não vai acertar. Né? E que ninguém acerta mais que 65. Imagina alguém acertar 65, é dificílimo, não conheço ninguém que acertou. Até tem uns loucos aí que estudam muito, enfim, mas não é a regra. Né? E tem que pular a questão que eu já tinha colocado. Né? Isso aqui também é de ouro. O que muitas vezes acontece? O camarada faz lá, assinala, e aí ele fala assim, agora eu vou fazer uma reanálise. Filho de Deus, E parabéns, está aqui de novo. Né? Então não adianta. A gente tem que ter humildade e reconhecer que nós não temos a menor condição
psicológica, nem física, eu acho, de fazer reanálise de nada. De nada. Nem a análise dá para fazer, que dirá a reanálise. Então é para chutar o que der certo e aleluia, e vai embora, filho de Deus. Não vai fazer reanálise de nada, porque você vai quebrar a cara, que vai dar até dó. E questão que você escolheu, você já marcou a alternativa? Marquei. Qual? A letra D. Então você morra com a letra D, até o fim. Não troca. Você trocou uma alternativa que você já tinha assinalado, sei lá, porque alguém soprou, porque no banheiro escreveram, cada viagem louca. Aí eu mudei, mudou, errou. Simples assim. Mudou, errou. Porque se a hora que você passou a primeira vez, sua cabeça estava tranquila, você conseguiu assinalar aquilo lá, não muda. Se você mudar, você vai errar. Tenha certeza disso. Não mude. E outra, você tem amor próprio. Foi nessa que eu fui e eu vou ficar com ela até o fim. Simples assim. Então, questão definida nunca mais deve ser alterada. Não pode ser alguma. Não é? E aí começa o quê? A segunda fase da primeira fase. Olha que legal. Por quê? Porque a primeira fase da primeira fase é fazer o quê? É pegar da primeira questão e ir até a questão de número 80. Fazendo o quê? Fazendo o que você sabe. Exatamente, pulando, igual um saci. Você vai chegar lá na questão de número 80. Você deve ter respondido umas 20, 25. De 18 a 25. Não passa disso. Não se engane. Eu respondi 60, porque aí vai estar 80, 90% está certo, eu já passei. Não adianta, você não vai conseguir. Quer um exemplo? Pegue no sábado, ou na sexta, enfim, uma hora que você tiver uma folguinha, imprima o último exame e faça em casa. Do jeito que eu vou passar agora, umas 20 questões para vocês fazerem, façam lá na casa de vocês a última prova. Dessa forma, que você vai ficar besta com o número de questão que você acerta. Tá ok? Aí, ótimo. Você chegou lá na questão de número 80 e deixou lá, fez 20 e deixou 50 pré-assinalada 2. Já deu 70. E ficou 10 que você sequer conseguiu assinalar alguma coisa. Tamanha loucura daquelas 10. O que você faz? Agora você tem que dar um tempo para a cabeça. Por quê? Porque a hora que você chegou na questão de número 80 pela primeira vez, passou mais ou menos 1h30, 2 horas da prova já passou. Aí o teu cérebro, ele já te deu o que ele poderia te dar. Acabou ali. Entenderam? Mas pelo menos você conseguiu passar pela prova inteira sem cair nas pegadinhas, sem ficar se desgastando. Você chegou lá tranquilo, você está inteiro ainda. Mas o cérebro já não tem mais aquele raciocínio e tal. O corpo já está dando mensagem para você sair daquela posição. Você já está cansado de ficar sentado daquela forma. Né? O que você quer mesmo é ir embora, mas ainda não dá porque tem que acabar de assinalar lá o tanto. Aí você tem que fazer alguma coisa. Que coisa? É a hora de você sair daquela sala, sair daquela posição. E a única coisa que a gente pode fazer é ir no banheiro. Não tem outra coisa para fazer. O ideal, qual seria o ideal? O sonho de consumo nessa hora, para o cérebro, o que seria? Seria ligar para alguém, para você poder ouvir a voz de uma pessoa que você gosta, que te dá segurança. Era o ideal, mas a gente não pode ligar. Ver alguém que te desse uma energia, mas também não pode. Então você está preso ali. O que você pode fazer? Só ir no banheiro, mais nada. Então o que você faz? Vá ao banheiro. Simples assim. Mas eu não quero ir no banheiro. Mas não é para ir no banheiro para fazer número 1, número 2. Não é isso. É para você sair dessa posição que você está. É para você oxigenar o cérebro. É para você dar um tempo para a cabeça. Por isso é que você vai ao banheiro. Porque é a única coisa que você pode fazer. Aí você vai até o banheiro. Pede para ir, vai demorar um pouco até chegar a tua vez. Aí você vai devagar, vai dar um tempo. A hora que estiver lá no banheiro, dá um alongamento, faz um exercício. Né, dá um tempo, fica lá um pouquinho, mesmo que você não tenha vontade, fica lá. Tem faculdade que é envidraçado, dá para a rua, dá para você ver trânsito, movimento, para o cérebro é ideal. Aí fica lá, lava a mão, contato com água, energia, enfim, você dá um tempo ali para a sua cabeça. Aí depois você volta também, bem devagar, não precisa pressa. Não precisa pressa. E isso é um santo remédio, que é a única coisa que vocês conseguem fazer. Eu já pensei em outras coisas, mas não dá, é perigoso. Né? Então é hora de você sair da sala e ir ao banheiro. Então vá ao banheiro, pouco importa se você tem vontade ou não. Olha só que imagem. Momento de oxigenar o cérebro, não é isso? Olha aqui. Que imagem é essa?
Essa é a imagem do quê? Do pensador. O cabra não está no trono? Porque é a imagem de quem está pensando, a imagem do raciocínio, está buscando o pensamento. E o que é que você pode fazer? Vai no trono lá também. Forra direitinho, limpa ali, fica sentadinha lá um pouco, pensa, dá um tempo para a cabeça. Isso aqui é excelente, excelente isso daqui. Tá ok? Essa é para nós, né? E tem uma para as meninas, olha só. Quem é? É Margaret Thatcher. Foi primeira-ministra, mão de ferro. Essa mulher mandou no mundo. Só isso. Aonde ela está? No trono. Olha a caixinha de rendinha dela. Olha, olha o papelzinho aqui. O que ela está fazendo? Está lendo ali, está se concentrando, está distraída, está dando tempo para a cabeça. Se essa mulher que mandou no mundo vai no trono para dar um tempo, vocês não podem ir? Mesma coisa. É o momento de recomposição para você enfrentar a segunda batalha lá. Porque se você já assinalou 20 e pouquinho, e provavelmente todas estão corretas, deve faltar umas 20, 18 para você aprovar. Mas tem umas 60 para assinalar ainda. Então você precisa se recarregar. Então essa daí é uma forma, olha que bonitinha. Aí você volta para a segunda, para a sala para fazer a parte final. Como é que vai fazer essa parte final? Aí é hora de você comer um chocolate. Não é para comer aquele salgadinho de porco lá. Porque aquilo só faz barulho, sujo, engordura, é ruim, faz mal. Aí o que você come? Come chocolate. Compra um chocolate importado, esses que uma barrinha de nada é 50 conto. Você já é advogado agora, né? Conversa é outra. Não é mais aluno. Já pode, já deu certo na vida, tudo. Eu não estou lá também não. Mas enfim, compra um chocolatinho de qualidade. Pode, quem está no regime pode quebrar agora. Come um chocolate e leva água. Que água que tem que levar? Até a água dou a dica, hein? A água é igual aquela ali, ó, natural. Não é para levar água com gás. Água com gás é um perigo. Quanta gente já sofreu. Teve uma menina aqui, num desses cursos, que ela até chorou, porque eu demolhou o cartão de resposta dela por causa da pressão, quando abriu aquele negócio lá. Parecia uma champanhe. Estava comemorando o quê, infeliz? Né? Essa altura do campeonato está comemorando o quê? Calma, né? Então, seja uma pessoa normal, disfarça, faz de conta que você é normal. O que uma pessoa normal faz? Ela come chocolate e toma água no exame. Pronto. Leva uma barra de chocolate boa, de qualidade, até para estimular seu cérebro, para que ele tenha vontade de, poxa, ele vai te ajudar a você se desenvolver. Para quê? Porque ele vai ter a recompensa dele, que é o chocolate, que é o alimento do cérebro. E água natural. Ok? Bem tranquilo também. Aqui eu já coloquei, né, ó. Então, na primeira fase deve ter respondido nas 25, não chega a 35 não, é 20 e 25, e 90% delas devem estar corretas. Né? E aí as questões que ficaram sem responder, também é bem tranquilo. O que você faz? Volta lá na primeira questão, das 80, como se estivesse começando de novo. Se a primeira você já respondeu, vai para a segunda. Se a segunda você respondeu também, vai para a terceira. Enfim, vai para a primeira daquela que você ainda não assinalou. Pode ser a quinta, entenderam? Pode ser a primeira mesmo. Mas, enfim, vai naquela que você não assinalou. Aí você faz o que agora? Agora você vem dando marretada da primeira que você não assinalou até a última. Agora você não pula mais. E o que você faz? Você lê o enunciado, que você já grifou o que importa, aí você põe aquele tema que você grifou, que é o núcleo, que é o que de fato o examinador quer, e você lê só as duas que você já pré-assinalou. Porque as outras duas, que a hora que você passou lá, você já tinha afastado, né? Agora que ela vai estar certa. Então você faz o quê? Vai só naquelas duas que você deixou pré-assinalado e vem escolhendo uma. Vem, e aí vai embora até o fim. Tá ok? Aí o rendimento vai cair que dá até medo. Se na primeira, quando você estava bem, era 90% que estavam certo, agora vem para 30%, 40%. Não é? Isso, vem para uns 30%, 40% de correção. Então é a chance de você fazer ali 42, 43, é por ali. É o caminho, não tem outro. Porque é a única forma que você tem de fugir das perguntas lá, 15, 20 questões que ninguém vai acertar, mas as que você não sabe também. Mas pelo menos você não se desgasta. Esse é o caminho. E o que a banca usa lá? Ó? Usa um negócio que chama técnica de indução a erro. É TI. Então, você, depois de 5 anos de OAB, você pode fazer um monte de coisa na ordem.
Antes de 5 anos também pode fazer uma série, mas depois de 5, então abre muitas oportunidades para você ter N atividades lá. Nenhuma é remunerada, advogado não recebe remuneração lá, só empregado da OAB. Enfim, aí você pode mandar questões para a banca examinadora. Não é? E aí, eles vão receber as suas questões? Vão. Mas as suas questões, como a de qualquer outra pessoa, para de fato integrar o banco de dados da empresa que fornece a prova propriamente dita, ela vai ter que ser aprovada. Por quem? Por essa turma aí. Ó. Então, se ela tiver um contexto que induza erro, está dentro. Se for uma pergunta que quer apenas e tão somente verificar o conhecimento, essa está afastada. Tá ok? Dá para entender como é que funciona a prova que você vai enfrentar? Então é isso. Está desmistificando a coisa. Então, mais uma vez, não adianta você querer, para de pôr peso nas suas costas. Não adianta, porque eu estudei, eu nunca faltei, sexta-feira eu sempre estava lá, azar seu que não foi no bar. Né? Foi levar tudo a sério e agora está aí quebrando a cara. Não adianta. A vida, sobretudo o direito, hein? O direito é para quem está no bar mesmo, fazendo amizade, trocando ideia, dando cartão, em todo lugar. Não boteco, bar, coisa boa. Né? Então é isso aí. Ó. A técnica de indução a erro. Né? Então, ótimo. Isso daqui é uma imagem do quê? Da natureza. Né? Então, quanto tempo precisou de vento e água e tudo mais, efeitos, questões naturais, demandou quantos milênios para que fosse esculpido naturalmente esse cenário? Nossa, isso é a história da humanidade. Né? E está aí. E nós somos esse caminho. Então, para nós formarmos a nossa personalidade, para nós termos o nosso nome e tal e coisa, quanto tempo vai? Vai só a nossa pequena passagem por aqui. Então, que seja de uma forma fundamentada, com princípios e tudo mais. Então, é nesse sentido que eu coloco para vocês que vale a pena você mudar a forma de enfrentar esse exame aí. Não dá para enfrentar como aluno que vai fazer prova. Aluno que vai fazer prova, dá até dó, porque apanha. Então vai como gente grande já. Põe na cabeça que você vai lá, que você vai ser entrevistado, é a grande reunião, é a reunião da tua vida, é o cliente da sua vida, porque ele vai pôr a carteira no seu bolso. Não tem valor que pagaria isso daí. Não é? Então é extremamente importante esse cliente que você vai atender. E a tua cabeça tem que estar voltada para isso. Né? Então, dentro, assim, você pensando, você tem que imaginar que você está na sala de reunião dos seus sonhos. E você está recebendo o cliente, enquanto todos os outros são alunos que estão fazendo prova. A diferença é um abismo. Se você conseguir se programar para alcançar isso, você arrebenta. Tem uns testemunhos loucos de aluno, foi de terno e gravata, tudo tão assim, focado que ele estava de que ele ia para uma reunião, pois ele foi para a reunião e arrebentou. Entenderam? Comprou a ideia. E é isso que eu acho legal. Se você conseguir pôr isso na sua cabeça, mudar essa forma, ter coragem de pular o que você não sabe, porque vai ser um mar de questão que você não sabe, e não sabe mesmo. E você tem que pular. Aí você volta e vai trabalhando e tal, e você tem a certeza que vai dar certo isso daí. Esse é o caminho mais seguro que tem. É chute? É chute. Você não vai se enganar. Até agora você estava se enganando. Que você sabe, que você estuda, não sabe nada. A prova é extremamente subjetiva e maldosa. Então não tem como você escapar disso aí. O caminho qual que é? O caminho é enfrentar o examinador, mas com técnica. Porque se você quiser enfrentá-lo para valer, você vai levar um pau que vai dar até dó. Não é? Então, você tem que ir tentando se desvencilhar. E esse é o caminho. Tá ok? Antes, um tempo atrás, nesse momento eu explicava como que a gente poderia fazer para assinalar as outras questões que ficaram sem assinalar, que é mais ou menos umas 60, 50 e pouco, 60. Dava para nós somarmos as alternativas que a gente já tinha assinalado. E aí assinalar 60 numa alternativa só. Porque na hora da distribuição do cômputo de cada letra, ia dar um número suficiente para sua aprovação. E eu explico.
Quando o exame eram 100 questões, ele tinha certinho 25A, 25B, 25C e 25D. Aí você fazia a prova, até onde você sabia, e, vamos supor, você tinha feito 20 questões. Aí o menor número das 20 teria sido, por exemplo, a letra C. Então quer dizer que vai ter mais letra C agora. Aí você pegava e colocava todas as outras 60 na letra C. E a hora que distribuísse tudo, você fatalmente conseguiria alcançar os pontos necessários para aprovação. Por quê? Porque era matemático. Quando passou a 80, as primeiras provas da FGV eram 20A, 20B, 20C e 20D. Aí continuava dando tudo certo. Né? Aí o que aconteceu? Agora eles mudaram. Tem 22A, 18B, sabe assim? Aí dá um medo danado você colocar tudo numa só, que pode ser a que tenha menos alternativa, e você quebra a cara. Por isso que eu não ensino mais a fazer isso. E se alguém estava aí pensando em fazer isso, eu aconselho, não faça, porque não fecha mais a conta. E por que a FGV mudou? Porque, fica aqui meu cumprimento para um professor do Rio de Janeiro, que ele me lançou um livro, Como Passar no Exame de OAB. Né? E explicou isso para o Brasil. Aí, o que eles falaram? Mudaram o negócio para não ter mais essa... Porque era exato, não tinha como reprovar. Não tinha, era fazer aquilo e dava certo. Só que hoje não dá mais. Então, se você está pensando em fazer isso, é suicídio. Né? Lembra da primeira-ministra lá, da Margaret Thatcher, e vai lá no trono, relaxa, que é o melhor caminho. Tá bom?